Vem comigo fazer esse bolinho de massa de chocolate com brigadeiro de moranguinho, que é um brigadeiro com pó de Nesquik, que eu uso muito nos meus bolos. Já fazem meses que eu não pego encomenda nenhuma, porque eu simplesmente tinha desistido, abandonado a confeitaria. E eu já retornei fazendo esse bolo em formato de coração. Eu sei que tem muita gente que corta um bolo redondo e forma o coração, mas como já faziam meses que eu não fazia bolo e foi a primeira vez que eu peguei uma encomenda desse tipo de bolo, eu preferi comprar as formas. Eu não consegui gravar a parte que eu fazia o recheio de moranguinho. E eu já pulei aí para a decoração do bolo. Eu já fiz uma pré-camada nele com chantilly, com o próprio chantininho, para que evitasse os farelinhos, né? E eu comecei já a passar todo o chantininho ao redor do bolo para que eu pudesse começar a espatular. Achei que esse bolinho de coração ele dá um pouquinho de trabalho para espatular, comparando com um bolo redondo, que é bem mais simples. Mas não é um bicho de sete cabeças. Dá para espatular. Eu passei bastante tempo tentando deixar ele mais lisinho na parte de cima, mas no final deu tudo certo. E foi a primeira vez que eu peguei esse modelinho vintage. Eu tenho uma caixa cheia de bicos aqui em casa. Não me perguntem nome de bico, porque eu não sei o nome dos bicos. Eu só conheço o nome de um bico, que é aquele famosinho, que é um M da Wilton, que é o que faz as rosetinhas. Que inclusive eu usei ele nesse bolo. E o bico que eu achei que fosse dando ali para fazer esses babadinhos, esses detalhezinhos vintage, eu fui usando. Aos pouquinhos o bolo foi tomando forma e foi ficando a coisa mais linda desse mundo. Esse bolo era para uma debutante autista e a exigência dela era que o bolo fosse nas cores rosa clarinho e amarelo bem clarinho. Inclusive a cor do recheio teria que ser rosa, por isso que eu optei por usar o brigadeiro de moranguinho Nesquik. Confesso que eu fiquei um pouco apreensiva de não agradar essa debutante, mas graças a Deus deu tudo certo e ela amou o bolo. E vocês não acreditam que eu acabei esquecendo de colocar as fitinhas, os lacinhos ao redor do bolo. E simplesmente o bolo foi para a cliente sem os lacinhos, mas graças a Deus ninguém sentiu falta. Quando eu lembrei desses lacinhos já não tinha nem mais graça, eu acredito que nem bolo existia mais. No dia seguinte já parti para outra encomenda de um bolinho de 1,5 kg. Esse bolinho, o topo ficou por conta da cliente. Sempre em todos os meus bolos eles vão com 3 camadas de recheio. Esse eu fiz com massa branca e brigadeiro de chocolate. Eu sempre faço uma pré-camada de chantininho na cor branca e, por fim, eu utilizo uma pré-camada com o corante. Faço isso para evitar que o chantininho fique com aquele gosto amargo de excesso de corante e também acaba economizando corante. O modelinho que a cliente me enviou havia 2 cachepós na cor preta com alguns detalhes dourados. Acabou que eu achei que estava gravando a parte que eu finalizei esse bolo, mas eu não gravei. Após finalizar esse bolo, eu já parti para fazer a massa de 220 docinhos que eu também havia pego a encomenda. Mas para minha surpresa, minha panela mexedora de doces simplesmente não queria mais pegar. Na verdade, não foi tanta surpresa assim, já que havia mais de 4 anos que eu usava essa panela e como vocês podem ver no vídeo, já tinha bastante partes enferrujadinhas ali nesse plugzinho. Essa panela eu comprei na Shopee na época por R$ 700 e não era uma das melhores. Então lá vai eu mexer toda essa panelada de brigadeiro. Braço pra que te quero. No dia seguinte, lá vai eu fazer os brigadeiros de chocolate dessa mesma encomenda dos 220 docinhos. A panela já está sujinha de brigadeiro de ninho, pois eu percebi que os brigadeiros que eu havia mexido ontem não estavam numa consistência legal para enrolar. Então eu refiz, coloquei o doce novamente na panela e mexi. E logo em seguida eu já fui partir para o brigadeiro de chocolate, que eu usei a mesma panela que não ia ter problema nenhum. Após 50 minutos mexendo esse brigadeiro no fogão, eu percebi que ainda não estava no ponto. E eu continuei mexendo até que ele adquirisse a consistência ideal para os docinhos de enrolar. Deu um trabalhão, mas no final o que importa é que eu consegui entregar essa encomenda. Recomeçar. Você já parou para pensar que o recomeçar, ele é mais difícil do que o novo, o começar do zero, né? Não é fácil recomeçar. O novo, ele tem toda aquela empolgação de aquele entusiasmo de algo novo, de ser novidade, aquela alegria, aqueles
os planos que você faz, que você sonha, é o começo de um sonho. Quem não gosta de algo novo? Todo mundo gosta de alguma coisa nova. Quando a gente compra alguma coisa para casa da gente, por exemplo, um móvel novo, uma roupa nova, a gente quer usar, a gente tem aquela alegria, eu quero usar. Quando a gente compra pelos sites, Shopee, Shein, sites da vida, a gente fica naquela ansiedade de chegar porque é algo novo é bom, é empolgante. Mas a partir do momento que você tem que começar de novo, algo que você já havia começado, que às vezes não deu certo, ou que até às vezes deu certo, né, que estava fluindo, mas foram surgindo os imprevistos no caminho, e aí você teve que parar e finalizar aquilo, e em algum outro momento você tem que recomeçar de novo. Então você já tem que ter um esforço maior, você tem que se motivar, você tem que procurar alegria para aquilo, porque não é fácil, não é fácil recomeçar. Muitas vezes a gente começa ferido, frustrado por algo que não aconteceu do jeito que a gente queria, né? Foram sonhos que foram se perdendo no caminho, que você foi caminhando e foi vendo, isso aqui não é do jeito que eu imaginei, às vezes eu não consigo alcançar algo que eu queria alcançar, né? E aí você muitas vezes já começa frustrado, cansado, né? Já com incerteza, porque você já sabia que da outra vez não tinha sido do jeito que você queria. Mas é isso, gente, recomeçar. Essa é a palavra desse vídeo hoje. O recomeçar, ele faz parte da vida. O recomeçar é natural. Todos nós, em alguma fase da vida, a gente vai precisar recomeçar. Seja uma coisa pequena, uma coisa grande, seja uma família, seja um negócio, seja um trabalho, seja uma faculdade, seja qualquer coisa, um curso, qualquer coisa. Às vezes a gente precisa recomeçar. E comigo não está sendo diferente na confeitaria. Eu estou recomeçando na confeitaria pela 5ª vez na minha vida. Eu comecei na confeitaria muito nova, quando eu tive meu primeiro filho, aos 22 anos, né? E meu filho com menos de 1 ano de idade, né? Eu com aquela vontade, aquele desejo, que eu acredito que é o que acontece com muitas mulheres que iniciam na confeitaria, é aquele desejo de você querer cuidar do seu filho. Então, você muitas vezes não quer se submeter ao CLT, porque você não quer abrir mão de cuidar ali daquele seu bem tão precioso que é os nossos filhos, que são os nossos filhos. Então a minha história, ela é exatamente dessa forma. No nascimento do meu primeiro filho, eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava, e aí eu me vi ali sem renda, e eu precisei fazer alguma coisa, e eu tinha um desejo muito grande de começar na confeitaria. Então, há 11 anos atrás, eu iniciei na confeitaria. Antigamente era bolos de pasta americana, mal se ouvia falar hoje de chantininho, de ganache, era muito difícil, né? O auge ali daquele momento, daquela época, era a pasta americana. Então eu já comecei ali na pasta americana desde os primórdios, né? E a pasta americana ela foi uma revolução na realidade da pasta de açúcar, que é hoje o que a gente chama de glacê mármore, né? Então eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui errando, fui acertando, né? Muitos erros, muitos bolos feios, muito bolo bonito, e assim a gente foi caminhando, né? Só que chegou um momento da minha vida que não tinha como mais eu continuar, porque eu era muito privada, eu não conseguia fazer entregas, tava com filho pequeno, eu morava longe e não tinha nenhum parente meu perto, não tinha alguém para me ajudar, para que eu pudesse continuar. Então, querendo ou não, eu só vendia ali pro meu bairro, sabe? Eu comecei a ficar conhecida no meu bairro, as pessoas gostavam muito do meu bolo, mas eu não conseguia crescer, não conseguia expandir, né? Então, eu me vi num momento que eu precisava de estabilidade. Era o que eu estava precisando. Naquela fase da minha vida, eu estava precisando de estabilidade financeira. E a confeitaria ainda não estava me proporcionando. Se eu tivesse continuado naquela época, há 11 anos atrás, eu sei que eu iria conseguir, porque é muito de persistência também. No começo nada é fácil para ninguém, para ninguém. Então, eu não persisti porque realmente eu estava precisando ali de uma estabilidade. Então, eu voltei novamente para o CLT e passei mais alguns anos trabalhando de CLT. Meu filho deu uma crescida, né? Eu precisei deixar ele com outras pessoas para cuidarem dele nesse momento da nossa vida. E chegou um momento que o meu filho ele ficou muito, muito, muito doente, né? Ele foi diagnosticado com uma doença inflamatória intestinal. Então, eu não podia mais trabalhar de CLT, não tinha como, porque a gente vivia em hospitais, em médicos, em consultas, eram muitos exames. Ele vivia sendo internado. A gente virava noites e noites, gente, em hospitais, sabe? Foi algo muito delicado na época, muito complicado, e eu não tinha mais como, de forma nenhuma, continuar no CLT. Então eu tive que pedir demissão. Dessa vez eu tinha conseguido um acordo, né? Da primeira vez que eu deixei para começar na confeitaria, eu não consegui acordo. Eu pedi realmente, eu tinha 3 anos de empresa, 3 anos e meio, quase 4 anos na realidade. E eu abri mão, né? E para cuidar do meu filho mesmo e iniciar na confeitaria. Mas dessa vez
Graças a Deus, eu consegui um acordo na empresa onde eu trabalhava, fui demitida com todos os meus direitos, não perdi nada. E fui cuidar do meu filho, né? Fui cuidar do meu filho, e aí eu tava fazendo faculdade na época, eu comecei a fazer doces de novo, não iniciei com os bolos, eu comecei com doces, vendia doce na faculdade, e aí veio a pandemia, né? E acabou ali, não consegui mais vender doce na faculdade, não consegui mais fazer nada, né? E o dinheiro que eu tinha, obviamente, né? A pessoa sem trabalhar, ele foi se esgotando, e aí eu tive que mais uma vez, né? Retornar. Eu retornei acho que no meio da pandemia, mais ou menos, para confeitaria. Eu lembro que eu comecei na época com papelaria personalizada, mais confeitaria. Com esses dois ramos que eu sempre gostei muito também de papelaria personalizada. E aí foi dando certo, foi fluindo. Eu mudei de cidade, né? Já aqueles clientes antigos já não eram mais os mesmos, foi realmente um recomeço, né? E eu fui começando ali, engateando novamente na confeitaria, junto com a papelaria. E aí eu levei meio que um golpe de uma cliente, né? Não deu certo lá, eu perdi muito dinheiro, algo que eu já não tinha. E aí eu fui desanimando, mas eu não parei, né? Eu não parei. E depois surgiu uma oportunidade de ir para uma empresa que ela pagava muito bem. E mesmo com meu filho doente, mesmo com esse processo de hospitais, eu tentei, mais uma vez, uma estabilidade financeira de forma da CLT, né? E consegui realmente me dar muito bem na empresa e tudo mais. Mas o meu filho, ele continuava doente, né? Então chegou um momento que eu não consegui mais ficar nessa empresa. E pela terceira vez, né? Eu voltei para a confeitaria. É como se a confeitaria ela fosse, se isso não der certo, a confeitaria é sempre o plano B, sabe? O pior de tudo mesmo era a falta de persistência, de perseverança. E aí eu retornei mais uma vez pela terceira vez na confeitaria, junto com a papelaria personalizada novamente, e fui engateando. Mas o que aconteceu? Que eu fui trabalhar em outra empresa, porque a oportunidade era muito boa, né? Eu tava ganhando muito bem nessa empresa, então eu não pensei duas vezes. Eu fui novamente, larguei a confeitaria mais uma vez e fui trabalhar nessa empresa, né? Só que o mesmo dilema. O meu filho, ele continuava doente. Então foi aí que eu, de uma vez por todas, definitivamente, eu disse: eu não posso trabalhar de CLT. Por mais que o emprego seja bom, por mais que ele pague bem, pode ter as mil maravilhas do mundo, mas não tem condições. Era como se Deus dissesse assim pra mim: você não vai trabalhar de CLT. Era realmente uma porta ali fechada pra mim. Não tinha condições, eu sempre insisti, mas não tinha condições. E aí, o que foi que aconteceu? Mais uma vez, pela quarta vez, eu voltei pra confeitaria. E eu tava fazendo devagarinho as coisas, e aí eu decidi me aprofundar no bolo, né? Larguei mão da papelaria personalizada, comecei a focar em bolo. Aí comecei a fazer bolo, comecei a fazer kit festa, doces, salgados, né? E comecei a chamar muitos clientes. Eu comecei a ficar um pouco mais conhecida no meu bairro, né? Ainda não fazia entregas, né? Nesse meio tempo eu tive meu segundo filho, ele estava pequenininho, então já era impossibilitado de eu fazer entregas, eu não tinha veículo próprio, né? E comecei no meu bairro realmente, e alguns bairros vizinhos ainda, né? Mas eu tava bem empolgada, bem empolgada. E aí eu decidi começar com sobremesas. Comecei a fazer um delivery de sobremesas, né? Abri uma loja no iFood e tava saindo pedidos. Abri o delivery, né? Comecei a fazer uns pedidos e aí eu pensei, por que não abrir uma loja? Alugar uma loja, né? Já que eu não tinha um local físico meu para abrir, alugar uma loja, um ponto e começar a vender sobremesa, a pegar encomendas para ter mais visibilidade. E aí, aqui no meu bairro mesmo, na avenida, eu aluguei um ponto e comprei algumas coisas, fiz um certo investimento, não foi muita coisa, uma loja pequena, simples, né, que era o que eu tinha no momento, e comecei a vender minhas sobremesas. Com um mês certinho, que eu tava na loja vendendo minhas sobremesas, o meu filho, ele ficou muito doente. Dessa vez, não foi igual das outras vezes. Ele ficou muito doente de verdade. Ele precisou ser internado. E essa internação, ela durou 45 dias. 46, se eu não me engano. 40 e alguma coisa. E fazia um único mês que eu tinha alugado a loja, né? Eu tava muito empolgada, cheia de sonhos. Então, eu não cheguei a entregar a loja onde eu tinha alugado, ponto, né? Mas eu desliguei a confeitaria. Eu desliguei a confeitaria. Não vou dizer que eu abandonei dessa vez. Não abandonei a confeitaria. Eu realmente precisei dar aquela pausa para cuidar do meu filho.
E aí a gente passou um processo muito grande nesse tempo, meu filho ficou muito, muito, muito doente. Ele foi para UTI, né? Realmente, hoje eu posso dizer que ele está vivo por um milagre de Deus, porque Deus é muito misericordioso em todo momento, em toda situação. Ele estava com a gente. Né? Essa parte de eu ter fechado a loja foi difícil, foi, porque eram muitos sonhos, né? Eu estava muito empolgada, mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Deus sabe de todas as coisas. E ele sustentou a gente em cada momento. Eu tive que pausar o vídeo por um momento, gente, porque é muito delicado esse assunto pra mim, sabe? Mas Deus cuidou da gente em todos os momentos, né? E graças a Deus ele saiu bem, né? Se recuperando. E aí, como eu não tinha entregado ponto, né, a loja, depois que a gente voltou, mais ou menos uns 15 dias depois, eu retornei pra loja, comecei a trabalhar, né? E fui fazendo as sobremesas, só que eu não tinha condições de contratar alguém para trabalhar comigo, né? Não tinha dinheiro para investir. E começou a se tornar muito pesado, né? A questão de dar conta de tudo, de dar conta de família, de filhos, né? De loja, de sobremesa, de encomendas. Era muita coisa, muita coisa. E eu não conseguia mais dar conta. Eu tava muito esgotada, muito, muito esgotada. Era muito trabalho para mim sozinha. E eu não tinha condições de investir, meu bairro pequeno, né? Não tinha essa saída toda a ponto de ser suficiente para ter os custos do pagamento do aluguel, das despesas, mas a contratação de um funcionário, né? De vez em quando eu chamava uma amiga e ela me ajudava ali, né? Eu pagava uma diária para ela, mas era o máximo que eu conseguia, né? O máximo que eu conseguia era isso. E chegou um momento que eu não aguentei mais, estava muito pesado. Né? Mas antes eu fui diminuindo os produtos que eu fazia. Eu parei com as sobremesas, né? Comecei a ficar só nas encomendas. E aí, cada vez mais o meu cardápio ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. E até que eu vi, não tá compensando mais ficar aqui. Né? Porque se for pra eu estar pegando só encomenda de bolo e kit de festa, é melhor eu ir voltar para casa, né? E eu vou diminuir custos de aluguel e vai ser melhor financeiramente, né? Aí eu fiz isso. Só que, na verdade, eu tava tão esgotada, que eu voltei, eu entreguei o ponto, entreguei a loja, mas eu parei com a confeitaria de novo. Eu disse, eu não quero mais saber de confeitaria. Eu tô muito cansada, muito esgotada, muito esgotada. Graças a Deus eu não tenho problema com clientes. Meus clientes sempre foram maravilhosos, mas eu tava muito esgotada, né? Psicologicamente, fisicamente. E aí eu parei de vez. Eu disse, eu não quero mais saber da confeitaria, né? E eu decidi que eu ia estudar para concurso público. Eu comecei a estudar. Estudei muito, muito, estudei muito para concurso público. Eu passava o dia estudando. Eu fazia o que tinha que fazer, resolvia minhas coisas que eu tinha para resolver e estudava. De manhã, de tarde, de noite e de madrugada, estudando. Né? Eu fiz um concurso, só cheguei a fazer uma prova de concurso. E aí eu passei muito, muito, muito perto de passar nesse concurso. Mas eu não passei. Não passei no concurso. Mas eu não desisti, eu continuei estudando. Só que isso foram se passando os meses, né? E, infelizmente, gente, estudar não enche barriga, né? Então, o dinheiro foi acabando, né? E aí eu disse, não, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ganhar dinheiro, não tem condições de ficar só estudando, né? É muito bom estudar para concurso, né? Prestar concurso e tudo mais, né? Vale a pena você estudar para concurso público. Só que tem gente que tem condições de ficar só estudando, mas tem gente que não tem, né? Não era o meu caso. Tinha que voltar a trabalhar. E aí, eu pensei em tudo, menos na confeitaria. Eu disse, eu não quero mais confeitaria, não quero mais a confeitaria. Eu realmente estava muito esgotada. Aí, só que eu pensei mais uma vez em voltar pro CLT. Eu pensei em várias coisas, gente. Eu pensei em roda de Uber, pensei em fazer entrega da Shopee, pensei em um monte de coisa. Só que eu e meu esposo, a gente não conseguia entrar num consenso. Ele achava muito perigoso para mim eu sair dirigindo o carro para fazer entregas, roda de Uber, ele achou muito arriscado, né? E eu já tinha em mente que eu não conseguia. Eu pensei até no CLT novamente, só que eu sabia que não ia dar certo, né? Então não tinha como. Aí, mais uma vez, eu voltei pra confeitaria. No início, eu tava muito frustrada, eu tava muito triste, eu não queria voltar. Não queria. Mas aí, eu vi que era a minha única saída, era voltar pra confeitaria. Eu não tava conseguindo achar outro caminho, outra solução.
né? E aí, eu não voltei de cara, porque eu tava triste, eu tava frustrada, realmente. Então, eu fui engateando no meu pensamento, me preparando. Tá final de tarde aqui, gente, a claridade do vídeo. Tô de frente pra janela no meu quarto, mas tá ficando escuro, né? Tô tentando aproveitar a luz natural. Enfim, o que sobrou foi a confeitaria. E eu fui passando os dias e eu fui amadurecendo essa ideia na minha cabeça. Eu fui amadurecendo ela. E chegou um momento que eu comecei a sentir um fiozinho de esperança e de alegria na confeitaria novamente. E a ideia foi se amadurecendo, foi se amadurecendo. E aí eu decidi voltar. Voltei, reativei minha rede social, né, o Instagram. Comecei a fazer mais divulgações, coisas que eu estava tão esgotada antes que eu não conseguia nem fazer divulgação. Então comecei a fazer divulgação no Marketplace, comecei a fazer divulgação em grupos de WhatsApp, sabe? Eu comecei a divulgar meu trabalho. E para minha surpresa, não tanta surpresa assim, porque eu sei que Deus é maravilhoso e eu acredito muito que Ele ainda tem um plano para mim na confeitaria, porque nada é em vão, nada é por acaso. Tudo, tudo, tudo tem um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus, ele tem um plano certo para cada um de nós. Então eu sei que ele ainda tem planos para mim na confeitaria, né? E por incrível que pareça, Deus é tão maravilhoso que as coisas estão fluindo muito bem. Eu não esperava, né, que fluísse tão bem como está fluindo. E eu tô caminhando devagarinho, né, sem pressa, sem muitos planos ou sonhos. Não que eu não sonhe, não que eu não planeje, não é isso, não é esse recado que eu tô querendo passar. Não é frustração, não. Não, eu já deixei, eu já virei a página e todo o passado, toda a frustração, eu lancei fora, eu apaguei. É claro que tudo que eu passei me amadureceu, me fortaleceu e hoje eu sou a pessoa que eu sou por tudo que eu passei, né? E eu sou muito, muito, muito grata a Deus por tudo, por todas as coisas boas e ruins que acontecem na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Eu sou grata, extremamente grata a Deus. A minha intenção não é reclamar e não é murmurar, sabe? E tô muito feliz. Eu não esperava, nem eu esperava estar da forma que eu estou hoje. Muito feliz, muito confiante, muito contente, né? Quando eu falo de não muitos planos, sonhos, eu quero dizer, eu quero resumir o quê? Que eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Que Ele sabe de tudo, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que minha família precisa. E Ele tem um plano para todos nós, então Ele tá cuidando. Então daqui para frente eu entreguei tudo nas mãos de Deus. E eu quero que seja feita a vontade dele na minha vida. E eu sei que Deus ele tem planos maravilhosos para cada um de nós. Então é isso, gente. Eu tô aqui na confeitaria mais uma vez, tô muito feliz, né? Muito empolgada, fazendo tudo com muito amor, com muito carinho por cada cliente, tratando todos de igual modo. E assim a gente vai conquistando, né, a divulgação, que é a alma de fato do negócio. Eu estou realizando e eu acredito que é por isso que eu estou colhendo bons frutos. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, curte aí o meu vídeo para me ajudar, né? Tô nova aqui no YouTube, vou começar a ficar gravando aqui pro YouTube, vou tentar fazer isso, né? É algo que Deus colocou um desejo no meu coração de estar gravando pro YouTube. E é isso, gente. Beijinhos!